Boa noite a todos. Prezado Sobediano, estamos de volta para o nosso segundo dia em comemoração a o que nós chamamos hoje a Semana do Endoscopista. Vamos hoje debater um ponto bastante importante do nosso dia a dia, que é a saúde do endoscopista. No dia de hoje nós vamos ter a presença de duas fisioterapeutas bastante importantes para estar conosco. Uma delas, chamada Márcia Colamarco Ferreira Rezende, que ela é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia, em ortopedia e traumatologia pública e do trabalho, e doutoranda em fisioterapia. Depois nós vamos ter a Natália Mendes, que é fisioterapeuta, ortopédica, com formação na Escola Europeia de Pilates, chamada Uno Pilates Método. Depois nós vamos ter também conosco um colega médico, ortopedista, André Cardoso, que é médico ortopedista, membro titular da Sociedade Brasileira de Coluna. Ele é chefe dos serviços de cirurgia da coluna do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e do Hospital de Urgências de Goiânia, e membro Fellowship Internacional do North American Spine Society. Junto conosco, teremos dois grandes debatedores, duas pessoas muito importantes da Sociedade Brasileira de Endoscopia, o Bruno da Costa Martins, que é médico endoscopista, especialista em broncoscopia, colonoscopia diagnóstica e terapêutica, e membro membro da Comissão de Comunicação da SOBED, e o nosso amigo Tommaso Prince Franzini, que também é médico endoscopista, intervencionista, lá do HC, que faz gestão de serviços de endoscopia e coordenador da comunicação da Comissão de Comunicação da SOBED. Uma vez que estamos todos apresentados, antes de nós darmos início, é importante eu lembrar a vocês que estão presentes que nós vamos ter um sorteio de 3 inscrições na nossa SBAD digital, em novembro. Esse sorteio é importante e essas pessoas estão e deverão estar online durante toda essa nossa apresentação, e assim que ele for sorteado e o nome for definido, vocês precisam entrar no chat do evento e comunicar que vocês estão ao par do sorteio. Ok, então vamos dar início. Vou pedir para Márcia iniciar os seus trabalhos, e no final da apresentação da Márcia, da Natália e do André, nós entraremos com os nossos debatedores para discutir sobre todo esse tema. Boa noite a todos, vamos em frente. Márcia, é um prazer, a palavra é sua. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir um pouquinho para essa discussão tão importante que é a saúde dos profissionais da área da saúde. Bom, a ideia hoje é a gente poder conversar um pouquinho sobre a saúde do endoscopista. Então, acredito que cada um já sente na pele como que está a sua saúde hoje, mas é bom a gente entender de uma maneira geral alguns dados que são coletivos e que retratam como a profissão, como esses profissionais vêm vivenciando sua condição de saúde. Então, num estudo recente agora, de abril de 2020, foi feito um grande survey, né, uma grande pesquisa com mais de 3.000 endoscopistas, e aonde foi percebido, né, foi levantado o dado de que 91% dos profissionais apresentam algum sintoma músculo-esquelético, entre queixas e doenças já instaladas. E 46%, ou seja, quase metade desses profissionais, atribui o seu sintoma osteomuscular à sua condição de trabalho. Então, já percebem que existe uma relação entre a sua ocupação, entre as suas atividades ocupacionais e os sintomas que apresentam. Os sintomas mais prevalentes que eles relatam são as dores na região cervical e região lombar.
As doenças valentes, por sua vez, são a síndrome de Dequervain, que é um acometimento que tem no polegar, né? E a radiculopatia cervical. Então, essas são as principais doenças que acometem os endoscopistas. Pode passar, por favor? Bom, uma coisa que é importante a gente entender é que quando a gente fala de doença relacionada ao trabalho ou sintomas relacionados ao trabalho, nós estamos falando de uma condição de saúde que tem a sua causa ou a sua piora provocada pelo ambiente de trabalho no qual o sujeito está inserido, tá? A primeira coisa que os estudos mostram como sendo um risco ergonômico para o endoscopista é a postura na qual ele trabalha. E aí, essa imagem mostra e retrata bem o que a maioria de vocês, a postura na qual a maioria de vocês tem trabalhado, que é uma postura mantida de pé, né? 100% das vezes, com rotação do pescoço para poder visualizar o monitor, com a mão esquerda sustentando o instrumento e com a mão direita manipulando o cabo que vai ser introduzido no paciente. Então, essa é uma postura típica, mantida, e uma coisa que é importante a gente discutir é que existe o mito da postura correta. Então, antes que apareçam perguntas sobre qual seria a postura correta para se trabalhar, é importante a gente pelo local de trabalho. Então, a postura ela é determinada pelo ambiente em que o sujeito está inserido. Então, por exemplo, nessa imagem que a gente vê, o profissional só está trabalhando com o pescoço rodado porque o monitor está ao seu lado. Porque se o monitor estiver à sua frente, ele naturalmente alinha o pescoço. Então, é isso que a gente fala quando o ambiente impacta na postura. Então, qual seria a postura correta no local de trabalho? Como que nós conceituamos uma postura correta? A postura correta é aquela que você consegue executar a sua função. A postura correta é aquela que você consegue realizar a tarefa, a atividade que te é prevista, com um bom alinhamento biomecânico e com pouco dispêndio energético. Essa é a postura correta. Então, por exemplo, se eu pedir para esse profissional que a gente está vendo na foto alinhar o seu pescoço, porque o alinhamento biomecânico é melhor, né, centralizado, com o pescoço centralizado e não rodado, ele não consegue executar o seu exame diagnóstico, né, ele não consegue executar a sua tarefa. Então, essa não é uma boa postura. Como que eu posso, então, interferir na postura? Interferindo no meio ambiente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o mito da postura correta, né? A postura correta, quando a gente fala no local de trabalho, a gente não pode pensar somente no alinhamento biomecânico do sujeito. Nós temos que pensar se o ambiente possibilita este alinhamento biomecânico. Então, a outra coisa, por exemplo, que a gente percebe é que não só existe a exigência dessa postura com várias alterações biomecânicas, mas também uma postura que é mantida por um longo período de tempo. Às vezes o exame não pode não ser longo, mas essa postura é repetida exame após exame. A postura de pé é mantida por até mais do que 16 horas, 18, 20 horas semanais, segundo alguns estudos que estudaram as condições ergonômicas desses profissionais. A exigência de movimentos repetitivos, principalmente movimentos de polegar da mão esquerda, por isso o acometimento tão frequente da síndrome de Dequervain, exigência de movimentos precisos e repetitivos desse membro superior, e, em contrapartida, também um movimento de rotação de prono e supinação da mão direita para poder conduzir todo o cabo dentro do paciente. Então, são movimentos que se repetem, são movimentos padrões que a gente tem nessa postura, né, para esse profissional, e muitas vezes com exigência de força e de destreza. Então, nós temos uma exigência, por isso que eu coloquei aqui no slide para vocês, que muitas vezes a gente coloca assim, o sujeito tem uma postura incorreta, o sujeito faz movimentos repetitivos, o sujeito exerce força. Não é ele quem exerce, porque a gente tem que entender, repito, que não é uma decisão deliberada dele fazer isso, mas é uma exigência do seu local de trabalho, das suas atividades,
por essas condições biológicas, vamos dizer assim. Então, se nós conseguirmos interferir no meio ambiente, nós também vamos conseguir melhorar muitas dessas situações que a gente vê refletindo no corpo, né? Pode passar, por favor. Bom, como que nós podemos melhorar essa condição, então? Então, aqui o meu papel hoje é conversar muito com vocês sobre o local de trabalho, né? Então, acho que agora a gente já entendeu a importância que esse ambiente de trabalho tem e como que ela reflete sobre o profissional. E eu vou tentar dar aqui para vocês algumas orientações simples para tentar melhorar a condição de trabalho e dessa forma impactar na condição de saúde de quem está trabalhando, né, desses profissionais que a gente está conversando. Então, por exemplo, uma cama do paciente, se nós pudermos ter uma cama que tenha uma altura flexível, que possa ter um manejo dessa altura, o ideal é que o endoscopista deixe a cama do paciente na altura do seu cotovelo ou até 10 centímetros abaixo do seu cotovelo. Tá? Essa é uma posição para que ele mantenha o seu antebraço e o braço a 90 graus, que é uma posição de melhor alavanca mecânica para que ele possa trabalhar, ou seja, ele tem mais vantagem mecânica nessa posição para ele poder. Tá? A gente tem prevista uma cama elevatória entre 85 e 120 centímetros, principalmente se esse é um local onde trabalham vários endoscopistas. Se vários profissionais trabalham nesse local, uma cama elevatória vai possibilitar com que cada um coloque a cama na altura que lhe é mais confortável, né? Porque cada um vai ter uma altura de cotovelo diferente. Essa altura que eu coloco aqui, de 85 a 120 centímetros, é uma altura em relação ao chão, ok? Uma outra coisa importante é que o monitor que se utiliza para fazer o exame esteja na frente do endoscopista, jamais ao lado dele. Então, sempre na frente, porque o monitor na frente já vai trazer a cabeça para esse alinhamento central. Tá? Esse monitor, o monitor padrão, eu normalmente utilizo esse monitor de 14 polegadas. Se o monitor for maior, essas medidas que eu estou dando aqui para vocês podem ser maiores também. Então, essas medidas que eu estou dando aqui é para o monitor padrão de 14 polegadas. O monitor na frente do sujeito, na frente do profissional, e entre 52 e 182 centímetros. Isso vai variar também por causa da largura da cama que vai estar na frente, do espaço que ele precisa para manejo. Então, ela pode variar até 182 centímetros num monitor desse tamanho, distância dos olhos, tá? Bom, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um artefato no mercado que se chama tapete ergonômico. O tapete ergonômico ele é utilizado quando a gente não consegue interferir na postura de pé. Então, quando o sujeito tem que trabalhar numa postura de pé permanente, a gente sugere um tapete ergonômico, que é um tapete de absorção de impacto, que o sujeito vai trabalhar em cima dele. Então, isso vai trazer mais conforto para ele, porque causa uma leve instabilidade que promove pequenas contrações musculares, melhorando o retorno sanguíneo. Então, é um tapete extremamente útil para as pessoas que trabalham de pé por tempos prolongados. Então, uma dica é adquirir um tapete ergonômico que ele fique no local onde o endoscopista vai permanecer durante todo o seu exame. Uma outra opção que tem e aí eu acho que os colegas que estão trabalhando aí no dia a dia vão saber se ele é mais ou menos aplicado, porque o espaço do exame é que vai mandar, né? O tapete ergonômico é muito simples de colocar, ele vai no chão, ele não vai atrapalhar nenhuma locomoção, não vai atrapalhar em nada. Mas existe o banco semi-sentado. O banco semi-sentado é um banco alto, onde a gente só apoia as nádegas, não chegando a sentar, nem próximo disso, mas também podendo descansar um pouco todo o peso e a pressão que é distribuída sobre os platôs de pressão do membro inferior, que é quadril,
tíbia, tornozelo, talos, que são os locais que recebem carga de peso quando a pessoa fica muito tempo de pé. Então, o banco semi-sentado vai possibilitar com que você distribua um pouco esse peso com o banco, né, divida esse peso com o banco e que você tenha um certo alívio dessas articulações por algum tempo. Então, ele pode ser usado no local. Só trago a ressalva porque um banco no local do exame, ele pode muitas vezes atrapalhar a locomoção da equipe de apoio ou do próprio médico. Então, tem que se avaliar em loco se no seu local caberia um banco. Mas é uma banqueta, ela é redondinha e ela é alta, ela é segura, ela pode ser usada e ela fica ali para você ou variar na postura de pé ou na postura semi-sentada, onde você vai obter esse relaxamento no local do trabalho. Tá? Então, o banco semi-sentado fica como dica, mas fica uma ressalva que precisa de espaço, em um espaço que não vá atrapalhar a execução do trabalho. A gente precisa pensar em realização de pausas, porque uma postura mantida por muito tempo, independente que seja a melhor postura que a gente conheça, se ela é mantida por muito tempo, ela traz consequências por causa dos pontos de pressão, por causa da baixa vascularização em alguns locais onde tem maior pressão. Então, a gente tem que pensar sempre em realização de pausas. Quando a gente fala de pausas, muitas pessoas pensam assim, 10, 15 minutos de pausa, mas muitas vezes micropausas já causam um efeito benéfico, porque eu sei que na rotina de um exame ao outro, o Dr. Jairo me convidou para conhecer a clínica dele, então eu tive a oportunidade de ir lá conhecer, acompanhar um exame sendo feito, e foi muito interessante perceber o volume de exames que existem sendo feitos, né, durante um determinado período de tempo. Então, por exemplo, os trabalhos hoje científicos sobre a saúde do endoscopista falam que já existe risco para a saúde do endoscopista aqueles profissionais que fazem mais do que 20 exames por semana, que trabalham por mais de 16 horas por semana fazendo exames, e aqueles profissionais com mais de 10 anos de experiência na área. Esses são os profissionais que estão com maior risco de desenvolver doenças osteomusculares. E aí eu entro numa clínica que faz 10 exames numa manhã, né? Ou seja, o profissional que está ali dentro dessa rotina exaustiva de trabalho, quando eu falo para ele, faça uma pausa, quase que dar uma orientação impossível de se atender, né? Mas quando a gente pensa em micropausas, nós temos que pensar em aproveitar os momentos em que o profissional não está à frente do monitor, não está com o paciente. Esse é o momento onde ele deve aproveitar para realizar alguma atividade. Eu acredito que a minha colega Natália vai estar dando algumas dicas de exercícios que podem ser feitos nesse momento, mas aproveitar principalmente para quebrar, é o que a gente chama de quebrar a postura mantida. Você fica muito tempo de pé, aproveite todos os momentos que você tem para sentar. Se você fica muito tempo utilizando as mãos, fazendo o exame, e que são movimentos de força e de precisão, aproveite para relaxar as mãos, ou seja, não é hora na sua micropausa de mexer no celular, porque os movimentos parecem, ou de mexer no computador, porque o movimento também parece. Talvez seja um momento para você deixar os braços para baixo, relaxados. Então, aproveite esses momentos e pense o que eu posso fazer que é diferente da posição que eu mantenho o dia todo. Então, todo e qualquer momento na sua rotina de trabalho, você tem que ficar alerta. E eu sei que é difícil, porque no trabalho a gente utiliza muito o que nós chamamos de automatismo. O automatismo é aquilo que nos permite fazer as coisas um pouco mais rápido, com mais agilidade, sem ter que pensar sobre o que estamos fazendo. Então, muitas vezes a gente entra no automatismo durante o dia inteiro de trabalho e a gente só desliga na hora que a gente para o almoço ou na hora que a gente para ir para casa. Então, o que eu estou pedindo, o que eu estou sugerindo para os colegas é que desliguem o automatismo uns momentos durante o seu dia para que você possa parar e consciente relaxar o corpo. Porque isso já vai ajudar a quebrar um pouco a postura que é mantida por tanto tempo e que é tão penosa durante o seu trabalho. E a prática de atividade física. Eu costumo falar que os
nós temos várias profissões no mundo, né? São várias ocupações que existem, com diversas exigências, mas se a gente parar para pensar, o atleta é um profissional, né? Tanto é que a gente fala, a gente chama ele de atleta profissional, ele não é um atleta de final de semana. E ele não entra em campo sem se preparar. Ele não entra em campo para jogar sem ter feito muita atividade física, sem estar preparado para todas as exigências que aquela prática esportiva vai exigir dele. Então você não tem um jogador de futebol vai levantar e falar: hoje eu vou jogar um campeonato. Não, ele se prepara, ele treina para poder suportar aqueles 45, 90 minutos que ele vai jogar de maneira intensa. Então, nós profissionais da saúde deveríamos, e nós sabemos disso, nós entendemos disso, nós também deveríamos nos preparar para o nosso local de trabalho. Então, um profissional que trabalha tanto tempo em pé, um profissional que trabalha com tanta exigência de membro superior, deveria ter uma prática de atividade física que prepare ele para as exigências do seu trabalho. Então, para nós que trabalhamos com esse tipo de... Nós não, né, gente? A minha exigência de trabalho é outra. Mas para os profissionais que trabalham com esse tipo de exigência, ter uma prática de atividade física orientada, que prepare o seu corpo para suportar essas exigências, é fundamental. Porque não é natural ficar tanto tempo de pé, não é natural fazer tantos movimentos repetitivos com o braço, não é natural ficar tanto tempo com o pescoço em rotação lateral. Isso não é... O corpo dá conta? Dá, mas tem hora que ele vai ceder. Né? Como eu disse, os profissionais com mais de 10 anos de experiência já têm um alto fator de risco para desenvolver dores osteomusculares. Esse só para que vocês tenham um padrão, esse é mais ou menos o mesmo tempo de fator de risco de um pedreiro. Então, que também começa a desenvolver, só que no caso deles são dores lombares. Quer dizer, é uma alta exigência, né? E é muito pouco tempo de trabalho para já estar tendo doenças capacitantes. Então, o endoscopista ele tem que pensar em se preparar melhor para a sua rotina de trabalho e ele tem que encaixar na sua rotina de vida uma prática de atividade física que torne ele mais forte e mais preparado para o enfrentamento das exigências de trabalho que ele vai ter, né? Então, ficam aqui algumas dicas de melhoria do ambiente de trabalho e algumas dicas também de melhoria da sua condição física. Uma última orientação que eu gostaria de dar, e aí eu já estou finalizando minha fala, para os outros colegas também fazerem suas explanações, é que o trabalho do endoscopista é um trabalho em equipe, né? Existem outros profissionais trabalhando ali, e é super importante que essa equipe possa conversar, dialogar para tomar essas decisões no local de trabalho. Então, o investimento nos equipamentos, o investimento no diálogo, muitas vezes o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro que está ali junto ao endoscopista, ele pode lembrar o endoscopista de que é o momento de relaxar os ombros, de que é o momento de sair de dentro da sala e sentar um pouco. Então, esse diálogo dentro da equipe, ele também é extremamente importante. Tá? Bom, era isso que eu tinha para falar, espero que tenha contribuído um pouco e eu fico aqui com vocês até o final, aguardando as perguntas e o debate. Muito bom, Márcia. Agradeço muito a sua presença. Eu não tenho dúvidas que essas informações que você nos trouxe são extremamente importantes. Esse é um tópico que nós, endoscopistas, temos debatido bastante em função dessas lesões ergonômicas que a gente acaba adquirindo durante os procedimentos. Mas você tocou num ponto bastante importante, que é o automatismo. E é esse ponto que nós precisamos distinguir e retirar do nosso dia a dia. E isso vai ser bastante bom, porque vai trazer alguns tópicos importantes para o nosso debate mais para frente, para que a gente possa discutir após a sua explanação. Então, muito obrigado, agradeço muito as suas palavras. Vou convidar agora nosso colega médico André Cardoso para contar um pouquinho do que é que acontece conosco quando a gente tem essas lesões durante os nossos procedimentos. André, a palavra é sua. Sim, obrigado, Dib.
Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Sobet para poder participar desse webinar, né? E o nosso objetivo aqui na nossa explanação que a gente vai passar é levantar um pouco, eu vou querer ensinar vocês como é que trata, como é que a gente vai conduzir uma lesão ortopédica, mas vai fazer uma provocação de quais as lesões que são mais frequentes e o que as alterações de equipamento e de ambiente de trabalho podem ocasionar. Então, meu nome é André, eu sou ortopedista, minha subespecialidade é cirurgia de coluna, vai falar das lesões musculoesqueléticas na endoscopia. O objetivo dessa apresentação é levantar essa discussão para os debatedores e para o público que está assistindo para a gente, quais são os tipos de lesão, como a gente pode prevenir e como a gente vai tratar. Então, eu fiz um levantamento de alguns estudos, achei esse interessante, que saiu na Gastrointestinal um estudo de 2015, que eles fizeram uma pesquisa via e-mail com os seus associados. Isso até para levantar a dificuldade de fazer pesquisa até no meio médico. Assim, nessa época, foi uma pesquisa realizada de fevereiro a novembro de 2013, mandaram por e-mail para mais de 5 mil associados, eles tiveram resposta de apenas 684 pessoas, né? Então, assim, menos de 10, quase assim, pouco mais de 10% respondeu. Então, já um N não é tão significativo, mas na época foi o maior N que tinha. E, segundo dados da literatura, de 37% a 89% dos endoscopistas têm lesões associadas ao trabalho. A Márcia trouxe esse trabalho mais recente com 91%. Então, mostra que é uma patologia, uma alteração muito frequente dos endoscopistas. E engraçado que quando a gente vai avaliar os estudos, eles até comentam, igual o trabalhador esconde que você está tendo lesão, os colegas escondem. Se você tem a lesão, você não fala, não vou falar para ninguém, porque senão vai achar que eu sou fraco, que eu sou mole, não estou dando conta de trabalhar. E até minha esposa, endoscopista, falou assim, quando alguém reclama lá na clínica que está com dor, aí todo mundo começa a reclamar, que é uma coisa que eu acho até engraçado. Então, nessa pesquisa, vou trazer os dados que a gente levantou, desses 684 casos, 362, quer dizer, 52% relataram as lesões. E o que foi interessante disso? O que eles retiraram após a lesão? Que cerca de 20% teve que ficar fora do trabalho, variando de 1 a 21 dias. Cerca de 54% após ter a lesão mudaram seu ambiente de trabalho, fazendo as adequações como a Márcia mostrou, e 68% precisaram de algum tipo de trabalho. As lesões mais frequentes, dor no polegar, que é o Derquer, né, assim, que até achei outra coisa interessante, para a gente considera só o Derquer-Vein. Numa desses levantamentos de literatura, fala assim, que seria a tendinite do endoscopista. Para os ortopedistas, a gente não conhecia esse termo, apesar de estar na literatura da endoscopia. A dor na cervical e na coluna cervical alta, a dor na lombar baixa. Eles fizeram essa mesma pesquisa em 93. Na época, tinha mais dor lombar que dor alta. Nessa pesquisa mais recente, mostrou que tem mais dor cervical. Parestesia, síndrome de túnel do carpo. E, a partir disso, o que eles observaram? Após ter a doença, o que aconteceu? 45% não mudou sua conduta. O que foram as alterações? Os breaks, que é as pausas, como a Márcia falou, que é uma coisa que na literatura fala que é importante, você dá um tempo entre os exames. Realmente, os estudos mostram que quem faz mais de 20 endoscopias por semana, em vários estudos, mostrando que tem mais lesões. Às vezes, minha esposa chega hoje, eu fiz 10 só de manhã, e isso é uma segunda-feira. Então, a nossa realidade é muito diferente, né? Começaram a fazer alongamento, o ajuste de mesa. Alguns tiveram, assim, diminuíram as suas quantidade de exames. O tapete, como a Márcia tinha dado, e o uso até de sapatos ortopédicos para diminuir a sobrecarga. E o tratamento, nos casos dos pacientes que submeteram a tratamento, a grande maioria usou medicação, injeção de esteroide, que é um tratamento que às vezes a gente usa para
o Dequervain antes de tratamento cirúrgico. Usualmente a gente faz a imobilização com tala e afasta da atividade. Mas colocar um doutor para ficar afastado porque ele está com uma dor é outra coisa que é difícil de colocar na cabeça do colega. A gente sabe, tratar doutor, CRM positivo, além de ter mais complicação, cada um faz a sua conduta, o que é muito difícil da gente conduzir, né? Um descanso, 33% tiveram algum grau de licença, splitting, que é o uso de tala, principalmente para essas lesões de membro superior, e uma minoria chegou a submeter a cirurgia. Além das alterações no punho, cirurgias na coluna cervical, eu tenho muitos colegas, eu tenho alguns colegas com hérnia cervical, que são endoscopistas, que acompanham no meu consultório, e a gente tenta fazer as orientações, questão de fazer fortalecimento, que eu acho que é o tratamento conservador que, na maioria dos casos, dá certo. Esse outro artigo eu também achei muito interessante. Só para começar pelo título, endoscopia ergonômica. Será que isso seria um paroxismo ou seria um objetivo realístico? Porque, será que existe realmente uma endoscopia que seja ergonômica? Então, nesse estudo, o que eu achei interessante que ele levantou que a lesão do endoscopista é resultado de uma falha de engenharia. As empresas de endoscopia, historicamente, elas vieram de empresas no começo da década de 20 que são muito focadas em imagem. Então, elas brigam muito, o meu aparelho é melhor porque a imagem é melhor, é uma imagem de 4K, a definição é melhor, eu consigo dar um zoom melhor, mas eles esquecem totalmente de adaptar o aparelho para o endoscopista. Nesse levantamento de literatura, eu vi até alguns artigos perguntando: será que a gente tem que treinar o endoscopista para ser um atleta, assim como você faz o treinamento de arco e flecha, que você usa aquele movimento repetitivo? Então, eu teria que forçar esse endoscopista a fazer esse treinamento para melhorar aqueles grupos musculares? Não, isso não é verdade. Isso não é questão de força ou treinamento. A Márcia também havia falado, endoscopistas com mais tempo, que tem mais experiência, tem mais lesão. Então, não é só o treinamento, a habilidade que influencia. A lesão ocorre por problema do design. Então, melhora a qualidade de imagem. Uma outra coisa que eu não sabia, vou perguntar para minha esposa, como é que você faz com aparelho para quem é canhoto? Não existe aparelho para canhoto. Existe um aparelho que é o único que todo mundo tem que aprender a trabalhar com a mão esquerda de um lado, com a mão direita. Se você é destro ou é canhoto, não vai fazer diferença. Você só pode aprender a trabalhar daquele jeito. E, como eu havia falado, assim, se você teve uma lesão, não precisa ficar com vergonha. A maioria dos seus colegas, 91%, como a Márcia mostrou nesse estudo de 2020, vai ter lesão. Isso está muito associado com o volume de exames mesmo. Nessa pesquisa da Sociedade Americana, em 2015, comparando com 20 anos atrás, menos de 40% do tempo dos endoscopistas, dos gastroenterologistas, eram feitos na prática de exames. Hoje, a grande maioria passa a maior parte do seu tempo fazendo exames, ainda mais para quem faz intervenção. Para quem faz intervenção nem gosta de consultório, assim, é pouco consultório, muita intervenção, muito exame, então acaba mudando muito a sua prática. Então, quanto mais endoscopia você fizer, mais lesões você faz. Isso já está provado na literatura. E existe a diferença entre os sexos. A mulher não é a mesma coisa do homem. Daqui eu posso até sofrer alguma crítica depois, né? Mas assim, a força da mulher é diferente da força do homem. Nesse estudo, eles têm esses dados que 90% das mulheres têm uma força máxima de torque, que vocês vão precisar de um aparelho menor que 95% dos homens. E os aparelhos são todos iguais, eles não avaliam essas diferenças de sexo. Então, a mulher tem mão pequena. Tem um outro estudo da Sociedade Americana que a maioria das mulheres usam assim, quando vai usar a luva 6,5. Diferente do homem, eu uso luva 8,5. Então, assim, você manipular o aparelho é diferente. Então, assim, teria que tentar forçar para melhorar esse design
Tanto é que lá, assim, que as trandas para endoscopistas acabam desistindo de algumas atividades intervencionistas por causa que elas não suportam o esforço. As mulheres têm menos massa muscular, têm menos força e têm menos torque. E um outro dado interessante é que a mulher vai atingir sua força muscular máxima aos 20 anos. Essa diferença é tão grande que essa força muscular dela aos 20 anos é equivalente à força de um homem aos 70. Por isso que eu coloquei aqui esse senhorzinho forte, malhador, que apesar de seus 70 anos, na maioria dos casos, vai ter muito mais força do que uma mulher no ápice da sua capacidade muscular. Então, o que poderia mudar para a gente tentar levantar de alterações nesse ambiente de trabalho? Então, na sala, a gente, quando vai preparar um ambiente, a gente pensa muito no paciente, mas dentro da sala de endoscopia, o endoscopista tem que ser a estrela na hora que começou a fazer o exame de endoscopia para tudo. Quem está trabalhando é o endoscopista. Então, você adaptar esse ambiente para que o exame seja fácil para ele realizar. Não importa se o anestesista que fica lá, o carrinho dele empurrando a sua mesa na hora, te atrapalhando, tentar organizar esse ambiente na hora de executar o exame, ele é o mais importante. Valorizar as pausas, como a Márcia mesmo tinha citado. Nesse levantamento da Sociedade Americana, apenas 10% dos endoscopistas fazem alguma pausa e 1/3 não faz pausa nenhuma. É um exame atrás do outro, o volume é muito grande. E isso é engraçado que lá nos surveys deles mostra que no exame da rede privada é diferente do endoscopista da rede pública, das escolas. Que quem trabalha na rede privada acaba tendo um volume muito maior de exames do que o da rede pública, e até porque acaba que ele tem seus fellows, seus treinandos, então ele fica com menos tempo com o aparelho. Uma outra coisa também que eu achei interessante é a questão de avaliar a manutenção dos aparelhos. Lá nos Estados Unidos, apenas uma empresa faz manutenção preventiva. Isso é igual um carro. O cabo, com o passar do tempo, ele vai perdendo sua maleabilidade, ele fica menos flexível. Então, isso, se você não... A gente geralmente só manda o cabo para fazer a revisão quando ele acabou, a imagem está ruim, e não é só isso que influencia. Assim, a destreza de manipular ele teria que ter uma manutenção preventiva mais regular. São coisas que, às vezes, vocês passam batida. Eu quero uma imagem melhor, mas não penso no cabo. Fui avaliar, entrei na internet para ver como é que era o endoscópio de 20 anos atrás para cá, o design dele mudou muito pouco, né? Então, isso é uma coisa que as empresas não valorizam e vocês, como endoscopistas, têm que começar a fazer essa cobrança. Então, seria, como conclusão, que é possível fazer, mas tem que fazer essas mudanças de ambiente, principalmente, e do próprio aparelho, que é uma coisa que pouca gente questiona, faz esse levantamento e acaba influenciando bastante na prática diária de vocês. Então, o que seria uma endoscopia ergonômica? A Márcia havia falado, o ideal é que o monitor fique na frente do endoscopista. Então, olhando do horizonte, tem que ficar mais ou menos 25 graus o centro do monitor abaixo da linha média. Esse monitor ele tem que ser, como é um ambiente que tem vários colegas trabalhando, você tem que ter capacidade de movimentar esse monitor para cima ou para baixo, tendo os lugares que tem mais de um monitor que vai te ajudar. A mesa, o ideal também é que a mesa possa ter a capacidade de alterar a altura, porque vai depender. Porque você trabalhar, a gente sabe, quem trabalha, às vezes, em alguns hospitais privados ou clínicas privadas, você influencia no seu trabalho, você consegue fazer essas mudanças para melhorar a sua qualidade de trabalho. A gente que trabalha em serviço público, que a gente acaba usando o que tem, eu falo assim, às vezes você vê lá o pessoal fazendo uma endoscopia, ou fazendo algum procedimento, não tem nem o tapetinho ou o tablado. Você usa a escadinha para fazer o exame para chegar na altura, porque a mesa não move.
Então, isso acaba influenciando bastante na sua qualidade. O ideal é que você tenha sempre os membros na posição relaxada. Então, o punho, o ombro tem que ser na posição neutra. Se você parte desse punho na posição já desconfortável, você perde seu braço de alavanca. Isso é questão de braço de alavanca, a gente usa muito na questão de ortopedia. Você precisa ter um braço de alavanca forte para poder, longo, para poder você fazer um movimento, às vezes, com menos força. Se você já parte de uma posição que está inadequada, para segurar o endoscópio, uma mulher que tem uma mão pequena, que tem que ficar rodando a mão toda hora para tentar mexer nos botões de forma inadequada, ela já perde a destreza, acaba forçando mais a musculatura e fadigando muito mais cedo. E às vezes a gente valoriza muito a questão esse retângulo aqui, esse triângulo de forma invertida, o que seria mais efetivo e o que é menos efetivo, não que você não vá fazer. Mas as micro breaks, assim, as pausas, manter uma atividade física, a técnica endoscópica são importantes, mas acaba que se você conseguir melhorar o endoscópico, o seu aparelho, trabalhando junto com a indústria, fazendo o ajuste de monitor das camas, ter um treinamento de segurança, de fazer os timeouts, organizar sua agenda para fazer exames de forma não tão sobrecarregada, acaba que a gente sabe que na nossa realidade isso não é fácil adaptar. Você faz muitos exames, porque a clínica tem muitos exames, são centros de referência, você precisa associar isso com o seu ganho financeiro. Ninguém aqui vai falar assim, eu faço só 2 exames, num convênio ruim por dia, vou para casa e vou ficar tranquilo. Não adianta, assim. Se você é mal remunerado, você acaba tendo que tentar fazer, não que você vai alterar a qualidade, mas você vai, em vez de trabalhar 4 horas, você vai trabalhar 6, 8 horas para melhorar seu ganho. Então, são coisas que eu acho que, assim, para levantar uma discussão, são bem interessantes, de equipamento, de sobrecarga, de pausas que, às vezes, a gente não valoriza. Assim, eu tenho só que fazer o treino de força, isso vai resolver, e isso no médio e longo prazo mostra que os endoscopistas com mais tempo acabam tendo mais lesão, e todos vão ter lesão, praticamente, porque o aparelho não foi feito, igual quando você vai comprar um carro, assim, se você chega lá, vou usar um carro, eu dei esse exemplo para minha esposa, a gente precisava de comprar vou comprar pequeno para ter maior mobilidade no trânsito, eu cheguei lá, esses carros pequenos não me cabem, não chega, o volante não vai para frente, não vai para trás. Então, isso assim, é uma coisa que não tem nenhuma lógica você usar um aparelho que você não possa adaptar para pessoas diferentes. E isso não cobra. Assim, o tal do destro e o canhoto, o aparelho ser o mesmo, realmente me deixou chocado. E assim, isso em outras especialidades é uma realidade. Eu acho que assim, culturalmente, vocês só valorizam muito a imagem, que vocês precisam ter uma boa imagem. E como eu falei, são empresas que vieram que fazem câmeras fotográficas, microscópios. Então, a cultura deles é vender a imagem, não é vender a ergonomia do doutor. Então, era isso que eu tinha para passar, é só para levantar a questão. Muito bem, André, muito obrigado. Na verdade, a sua fala e a fala da Márcia nos assusta muito, porque a gente sabe que vocês acabaram de trazer informações importantes com trabalhos médicos mostrando as lesões ergonômicas do endoscopista, e nós temos que estar muito atento a isso. No DDW do ano passado, nós tivemos um dia todo só debatendo as lesões ergonômicas dos endoscopistas. E esse é um foco que nós vamos ter que nos direcionar daqui para frente, porque, quer queira, quer não, como você colocou ali atrás, quanto mais antigo o endoscopista for, mais lesão ele vai ter. Então, a gente precisa estar bastante preocupado e preparado para isso. Muito obrigado pelas suas palavras. Agradeço muito os seus comentários
Então vamos agora chamar a Natália, que eu acho que é ela que agora vai nos dar qual é o caminho que nós temos que seguir, baseado naquilo que a Márcia e o André acabaram de nos colocar. E eu acho que nós vamos ter que seguir aquilo que você vai nos dizer para saber como é que nós vamos seguir com o nosso dia a dia. Então, Natália, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado, André, muito obrigado, Márcia, pelas suas considerações. A palavra é sua, Natália. Bom, quando eu fui estudar a forma da gente prevenir essas lesões no endoscopista, conversando com a Márcia e com o doutor André, foi muito interessante porque a hora que eu comecei a ler os artigos, eu me debati com uma semelhança enorme das lesões e da incidência com as mesmas lesões de um tenista. É engraçado que um dos artigos fala da lesão do endoscopista no cotovelo e fui pesquisar, realmente assim, não existe muitas coisas, mas é basicamente o tênis elbow que a gente vê no jogador de tênis. Eu sou uma pessoa que trabalha muito com atleta, reabilito atletas e trabalho com a prevenção de atletas e comecei a perceber que o endoscopista, ele nada mais quando a gente fala de lesões de tronco superior, um atleta assim como um jogador de tênis, porque ele trabalha até muito mais do que um jogador de tênis, só que o endoscopista ele não tem o embasamento, ele não tem a proteção muscular que um atleta tem. Dificilmente um médico vai ter tempo e disponibilidade de trabalhar a musculatura assim como um jogador de tênis tem. Então, quando a gente pegou todas as lesões, eu trabalho com Pilates clássico, um Pilates clássico que chegou ao Brasil tem pouco tempo, bem diferente do que a gente vê hoje na mídia, ele é um pouco menos comercial, ele é uma sequência repetida de exercícios que trabalham o equilíbrio muscular em termos de força e flexibilidade. Quando eu comecei a pensar numa sequência de exercício para prevenir as lesões do médico, eu percebi que seria difícil eu criar alguma coisa que ele pudesse fazer que demorasse ou que despendesse dele, deitar no chão, algumas outras coisas, porque o tempo entre uma consulta e outra é muito curta. Então eu criei uma sequência onde essa pausa ela não vai ser difícil, mas que fique claro que isso não é um trabalho de fortalecimento muscular, é um trabalho de prevenção. É um trabalho onde a gente está ganhando um espaço na vértebra, estou prevenindo cervicalgias, estabilizando um pouco a cintura escapular, porque grande parte das lesões dos médicos ela vem de uma instabilidade de cintura escapular e vários artigos falam do aumento da cifose no médico endoscopista, por isso vem essa sequência. É uma sequência que existe no Pilates clássico, mas eu adaptei um pouquinho com a técnica de Mackenzie, justamente por causa do número de radiculopatias que a gente tem no endoscopista e que não deixa ninguém livre da atividade física regular, porque a gente sabe que a prática de atividade física, além de fortalecer os músculos, ela libera endorfina, que diminui o estresse e melhora a qualidade de vida de todo mundo, tá? Vou passar essa sequência aqui para vocês. Acho muito importante para quem não faz atividade física, quem não pratica, para que pratique, fortaleça os músculos, estabilize a musculatura, que tente trabalhar o equilíbrio muscular de força e de flexibilidade, tá bom? Eu não sei se vai ficar disponível essa sequência. É uma sequência que eu criei toda em pé na parede para que todo mundo pudesse fazer em qualquer lugar, para trabalhar um pouquinho de estabilidade de cintura escapular, trabalhar a organização da coluna. O primeiro exercício, pode começar a passar, eu sempre peço que a pessoa, para um pouquinho para mim, que a pessoa que tem uma parede, uma coluna, que ela pense que a coluna ela tem que ficar o tempo todo apoiada na parede. Dificilmente a pessoa que encostar na parede pela primeira vez vai conseguir apoiar a coluna toda, principalmente os médicos endoscopistas, que eu percebo com meu pai, uma retificação enorme da cervical, daí vem as radiculopatias, e um aumento da cifose torácica.
Então, é importante essa prática diária, porque as curvas a gente vai conseguindo ganhar espaço, ativar a musculatura e diminuir um pouco, corrigir um pouco essas curvaturas. Então, leva os pés para frente até que consiga apoiar toda a coluna na parede. Esse primeiro exercício que eu vou passar é um exercício da técnica de Mackenzie. Ele melhora o alongamento da cadeia posterior da coluna cervical. Pode ligar o vídeo. E eu costumo fazer ele no carro, eu acho importante fazer ele sempre, porque ele realmente diminui a compressão cervical. Isso é instantâneo, é na hora que você faz, para quem tem pinçamento, para quem tem problemas no cotovelo ou no punho, tá? É simplesmente empurrar o pescoço para dentro, ganhando espaço. Pode parar. Esse segundo exercício eu gosto muito dele. Ele é um exercício para cintura escapular. Ele é um fortalecimento para quem não faz exercício físico, para quem não faz atividade física, mas é também um alívio na articulação que ficou durante um longo período sendo trabalhada. Então, ele abre um espaço nessa articulação do ombro e trabalha um pouquinho a gente fala dos lábios glenomerais, que no endoscopista fica muito bloqueado. Uma lesão que eu não vi nos artigos, mas que é muito comum, é a síndrome do ombro congelado pela posição, que fica muito tempo, muito tempo só com o ombro na mesma posição. Pode ligar. É uma adução e abdução da escápula. E com isso também a gente está fazendo o alongamento do punho, que é muito importante. Esse segundo exercício é da técnica de Mackenzie. Ele é para alívio das compressões lombares, para quem tem dor ciática, para prevenir dor ciática. E é muito importante também que, além de trabalhar o alongamento do punho, a estabilidade dos a estabilidade dos ombros, ele ainda abre um pouquinho de espaço na lombar. Próximo. O próximo exercício é para quem fica muito tempo em pé, que são vocês. É importante fazer essa pausa, todos os médicos sabem disso. Além de trabalhar o músculo da panturrilha, ainda trabalha a nossa estabilidade. A gente voltou para a parede agora, ainda com a coluna toda apoiada. Eu gosto muito de fazer, pode parar, esse exercício, justamente pela história dos ombros congelados, pela lesão de manguito, que é extremamente comum nos médicos. E isso não é um tratamento da lesão, mas é uma prevenção para que ela ocorra. Pode passar. É uma sequência de exercícios que trabalha o manguito e a flexibilidade dos ombros. Buscar esse ombro estendido, mantendo a coluna toda apoiada na parede, é muito difícil. Ele trabalha a abertura das costelas, a respiração e o trabalho de liberação do manguito rotador mesmo para quem fica muito tempo trabalhando. Eu gosto de fazer 5 rotações para fora, 5 rotações para dentro. São exercícios que eu passo para os meus alunos atletas. Alternância de braço para a gente trabalhar um pouquinho da cintura escapular e as cadeias cruzadas, sempre pensando no abdômen contraído, para a gente conseguir trabalhar o centro. Um trabalho de peitoral com um pouco de bíceps. É um trabalho de equilíbrio muscular, não é um trabalho de ganho de força. Mas a gente consegue prevenir muitas lesões do manguito, de cotovelo e punho dessa forma. Não precisa de peso, pode fazer sem halter. Eu acho importante porque ninguém tem halter dentro da clínica e a gente trabalha nesse último exercício, vocês perceberam o movimento de mão, de trazer a mão e abrir para conseguir diminuir e aliviar um pouquinho da tensão dos punhos devido ao aparelho endoscópico. E bom, essa é uma sequência que eu acho importante ser feita, não sei se vocês conseguem ter, que eu acho que é fácil, você pode fazer em qualquer hora, em qualquer minuto. É uma sequência boa para você passar para a sua equipe também, porque a gente trabalha a descompressão lombar, a descompressão cervical, um trabalho de cintura escapular, uma liberação de punho, cotovelos e ombros, e é um trabalho preventivo.
não deixando de lado um trabalho de ganho de força muscular, um trabalho de flexibilidade, um trabalho de resistência muscular. Eu acho importante a gente evitar um pouco de hipertrofia para quem trabalha muito tempo em pé, porque a hipertrofia ela diminui um pouco a flexibilidade que o médico precisa. E, bom, é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito bom, Natália. Obrigada. Você acabou trazendo para nós algumas coisas bastante importantes, aonde talvez nós tenhamos que, durante os nossos eventos acadêmicos, científicos, ter alguém que talvez nos instrua como devemos proceder na finalização de alguns exames e durante os nossos trabalhos nas clínicas, nos hospitais, para ver como que nós podemos ter alguma coisa que possa nos ajudar a não ter esse tipo de lesão. Eu acho que talvez eu tenha até esquecido quando eu te apresentei, esqueci de informar que você é filha do nosso atual presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, e eu sei que você acompanha muito tudo isso que está acontecendo. Tá? Além disso, seu aluno. Então, esse é um ponto que eu acho que eu vou ter que sentar e conversar com o Jairo, para que nos nossos próximos eventos, não os virtuais, ou talvez até os virtuais, nós temos alguém que nos oriente a esse tipo de situação, porque a gente sabe que as lesões ergonômicas estão acontecendo numa escala bastante grande e nós temos que também ficar um pouco preocupado com esse tipo de situação e tentar melhorar a vida do endoscopista nesse sentido. Muito obrigado mais uma vez, Natália. Fáceis de 2 minutos que não vai alterar tanto a correria do dia a dia do endoscopista, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acredito plenamente nisso. Então, antes de nós iniciarmos o debate do nosso tema aqui hoje, eu queria novamente agradecer muito a você, Natália, a Márcia e ao André por toda essa explanação. Vou deixar agora na mão dos nossos debatedores, o Bruno e o Tomaso, para que a gente possa conversar um pouquinho. Quem puder entrar no chat e puder colocar algumas questões, algumas perguntas, para que a gente possa fazer isso para vocês, nós vamos estar a essa disposição. E relembrá-los que, ao final dessa nossa conversa, desse nosso webinar, nós vamos sortear 3 inscrições para a SBAD virtual em novembro, porém, as pessoas que forem sorteadas deverão estar online. Na hipótese de nós sortearmos alguém e que não esteja online, nós vamos ter que sortear uma nova pessoa, mas quando nós sortearmos o nome de alguém, nós vamos dar um prazo de alguns segundos para que ele entre no chat e diga, olha, estou acompanhando a webinar, ok? Então, Tomaso, Bruno, a palavra é com vocês. Vamos em frente para as perguntas e debates com relação às explanações. Pessoal, primeiramente, obrigado, é um prazer estar aqui. Você viu que realmente o nosso timing aí já está até bem apertado, porque o assunto é extremamente interessante. Às vezes a gente fica dentro de uma sala de aula assistindo um vídeo de um procedimento por horas e horas, um procedimento que você nunca vai realizar na vida, ou se realizar vai ser 1 ou 2, e aqui a gente está falando de uma coisa que é o nosso dia a dia, que é frente a 6, 8 horas do nosso dia, e a gente começa a falar disso, é até engraçado, né? Várias vezes eu ouvindo vocês falando aqui, eu já comecei a arrumar minha postura, arrumar meu pescoço, e se você fala disso, você começa a prestar mais atenção. Então eu anotei algumas coisas aqui que eu achei interessante. Por exemplo, ela do André, né, que ele falou que é importante a gente arrumar nossa postura durante o exame, e também a Márcia falou a respeito disso também, quanto a gente colocar o monitor para que a gente fique com a nossa cervical alinhada. É engraçado que quando a gente acostuma a fazer o exame, fazer meio de lado, assim, igual a maioria das pessoas fazem, você, quando coloca o monitor de frente, você acha estranho, você acha que alguma coisa está esquisita.
Às vezes eu tenho alguns colegas que têm até o braço armável do monitor e não arruma, não coloca na posição centralizada, porque ele já acostumou naquela posição e se sente desconfortável de não estar naquela posição que ele acostumou. Mas a gente viu a importância realmente da gente tentar manter essa posição, eventualmente, se você ainda não tiver tempo de adaptar essa posição, arrumar a posição da maca, né, rodar um pouco a maca para que você fique, acho que mais alinhado, né, menos torto, vamos dizer assim. E a mesma forma, utilizar um tablado, se a nossa maca não tiver um sistema de elevação, né, uma coisa para melhorar, ajustar a sua posição, acho que isso é importante. Eu não conhecia a respeito do tapete que você citou, achei interessante, vou até pesquisar. E, assim, quanto à posição sentado ou semi-sentado, né, para fazer exames mais prolongados como colonoscopia, lá no HC a gente tem um colega assistente que há muito tempo faz isso, o Renato Baracá, e a gente sempre brinca com ele, mas você vê que ele já sabia realmente, baseado na ciência, que ele estava se prevenindo aí de lesões, não é mesmo? Uma coisa que eu achei interessante que a Márcia falou, né, hoje a nossa rotina, uso do celular, né, então a gente termina o exame endoscópico, vai para a sala fazer laudo, já pega o celular, já começa a mexer no celular, né, então isso é uma rotina, talvez a gente precise se policiar um pouco mais a respeito disso. O André falou a respeito dos equipamentos padrão também, né, da manopla. Acho que uma ressalva disso, André, é que esses equipamentos são todos japoneses, então eles são feitos mais ou menos baseado em uma mão menor, que é a mão da etnia japonesa, então talvez isso tenha um pouquinho menos de impacto nessa questão aí de quem tem a mão menor, né? Mas de qualquer forma é óbvio, né? Você tem pessoas que têm mãos maiores e menores, isso deve ter com certeza um certo impacto. E uma coisa curiosa que depois eu achei muito bacana, o Thalia demonstrou a gente, os exercícios, tentei fazer alguns aqui, sem muito sucesso, mas quando ela comentou a respeito do jogador de tênis, né, que as lesões do endoscopista são muito parecidas. Até vou deixar uma questão para ela, então, você acha, Natália, que o endoscopista que pratica tênis pode piorar ainda alguma lesão dele? Eram esses pequenos comentários antes do Dig trazer algumas questões. Não. Na verdade é o seguinte, eu acho que um endoscopista que pratica tênis, que pratique musculação ou faça pilates, ele não tem o menor risco de se machucar. Até porque o tênis é um esporte, o esporte libera endorfina, diminui o estresse, aquelas outras questões todas. Mas se praticar um tênis como um tenista atleta e trabalhar horas e horas, realmente vai ser um overuse da musculatura, sim. Legal, praticar obrigado. O tênis como lazer de fim de semana não tem o menor problema. Mas tem que cuidar. Legal. Bruno, vou passar a bola para você aí. Opa, tá ouvindo agora? Agora sim. Tá me ouvindo? Sim. Joia. Então, não, uma das coisas aqui que eu ia falar que assim, a realidade assim da sala de endoscopia americana, europeia, isso aqui é um pouco diferente da realidade nossa aqui, né? Então, a gente vê muito, né, nesses trabalhos que vocês citaram, falando assim, ajusta a altura do monitor, por exemplo. Isso aí, no Brasil, faz o menor sentido, por exemplo, né? Porque, infelizmente, a gente está muito atrás. Né? Nossas salas estão longe de ser ergonômicas. Então, assim, se fosse repetir um trabalho desse, no Brasil, ia ser pior ainda. Né? Porque a gente ainda tem a mania de colocar o monitor junto com o trolley. Né? Fica o monitor junto com o trolley. Aí a gente é obrigado a virar o pescoço, né? Que nem a Márcia apresentou ali naquele primeiro slide dela. Né? Então, uma das pessoas que mais, durante a minha formação, falou muito de ergonomia para mim foi o Dr. Sérgio Matoguma. Não sei se ele está assistindo agora, mas ele pegava muito no pé nesse negócio de eixo, alinhamento do monitor, do nosso tronco, né? E uma coisa que eu prestei atenção e eu fico agora os meus residentes sofrem com isso, porque o tempo inteiro eu fico pegando no pé deles e falo, vai virar o pescoço, vai quebrar o pescoço aí. E fica o pescoço para trás, assim, parece o exorcista, o brinco, vai quebrar uma hora.
eles ficam totalmente tortos. Então, infelizmente, a gente ainda tem esse negócio de colocar o monitor junto com o trole. O certo seria desmembrar mesmo, né? Alguma coisa a gente tem que fazer na nossa realidade. Então, assim, às vezes um pouquinho de mudança no eixo da maca, deixar um pouquinho, porque a gente gosta de deixar as coisas tudo alinhado, tudo 90 graus, mas eventualmente deixar a maca um pouquinho torta para ficar meio no eixo do paciente, o seu tronco não ficar tão de lado, tão de frente do paciente, você não ter que virar o rosto, você ficar um pouco mais alinhado. Coisas pequenas assim, acho que a gente tem que se policiar para ajeitar, né? E uma outra coisa que eu ia comentar, postura do endoscopista também é terrível, né? Assim, não só do pescoço, mas também do tronco, né? Então a gente relaxa todo assim, solta toda a coluna, né? E coloca a barriga para frente, né? Fica uma posição horrorosa, ferra tudo aqui a lombar. E a gente tem mania também, hoje eu estava conversando com meu pai é endoscopista, e já faz endoscopia há mais há 20 anos já. E acho que não só ele, acho que a maioria dos endoscopistas tem a mania de apoiar o peso na perna esquerda. Acho que por causa do jeito que fica o monitor assim, acho que, se prestar atenção, a gente apoia na perna esquerda. Isso com o tempo foi levando a microtraumas ali no quadril, né? Ele ficou um bom tempo aí mancando, né, fazendo fisioterapia, quase teve que operar o quadril e tal. Isso, postura de endoscopia, não tem nem dúvida. Então, distribuir o peso na perna, esse tapetinho aí que o Márcio mostrou, muito legal. E uma dúvida que eu queria perguntar à Natália, a Natália mostrou alguns exercícios. Tomás, eu também tentei repetir aqui, meu aparelho, não dá, tem que treinar muito ainda esse negócio. Depois eu dou um atendimento online para todo mundo. Mas eu ia perguntar, Natália, sobre alongamento, né? Você estava mostrando, eu pensava que alongamento ia ser a coisa número 1, né? E não, pelo jeito hoje os últimos estudos... tem coisa mais importante. Hoje os últimos estudos que a gente tem lido e que têm sido publicados mais recentes falam que o alongamento nem sempre é a melhor coisa a se fazer. Porque muitas vezes o alongamento no músculo fraco, ele enfraquece ainda mais o músculo. Então, o importante sempre é trabalhar força e depois trabalhar o alongamento. Muito bom. Diga alguma coisa? Muito bem. Sim, eu queria fazer alguns comentários rapidamente. Assim, nós já estamos um pouquinho fora do nosso horário já estipulado e eu tenho uma quantidade bastante grande de perguntas. Eu tenho perguntas de pessoas de todos os lados do Brasil. O Herbert de Maceió, Maria de Fátima de Belo Horizonte, a Laerte Vieira, Luiz Eduardo Grisolha, Alex Massuda. Eu tenho várias perguntas, mas nós não vamos conseguir trazer todas elas aqui para que a gente pudesse debater. Então, eu vou selecionar somente uma questão que foi apresentada, mas antes de apresentar essa questão, eu queria dizer o seguinte: eu vou pegar alguém que já teve uma lesão e que talvez fosse importante alguém fazer, a Natália fazer algum comentário, ou a Márcia. Maria de Fátima Mazieiro Bittencourt, ela é de Belo Horizonte, e ela diz o seguinte: eu já tive todas as lesões citadas pela Natália após 40 anos de endoscopia, mas a RPG e Pilates resolveram praticamente todas as lesões com modificação da sala do exame e usar papel para segurar o colonoscópio para facilitar o torque e força, menos o cotovelo. Adorei os exercícios, Natália. Vou acrescentar no meu Pilates. Vou adorar saber disso. Fatinha, realmente, o Pilates ele trabalha força e flexibilidade, que é o que a gente falou, além de a gente evitar que a gente fique só na articulação, porque a gente tem que lembrar que quem sustenta a articulação é o músculo. E se a gente olhar essa salinha dos 6 aqui, estão todos sentados na articulação e não no músculo. Tá todo mundo aqui, ó. Não tem ninguém aqui sentado e usando a musculatura direito.
Então, é muito importante trabalhar força para a gente conseguir organizar e alinhar todas as articulações e prevenir nessas dores. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Antes de solicitar as considerações finais do André, da Márcia e da Natália, eu vou aproveitar um momento aqui bastante de descontração entre nós aqui, porque eu sei que o Jairo deve estar acompanhando, e pela quantidade de questões e perguntas que estão nos fazendo, eu acho que nós vamos ter que sentar para ver alguma coisa com esse tópico nos próximos eventos, Jairo. E seria bastante importante que a gente focasse nisso para que ajude o endoscopista a não ter as lesões que você deve estar tendo, eu estou tendo, e os mais antigos com certeza deverão estar. Então, Márcia, se você puder seguir com as suas considerações, mas antes de você falar, eu queria relembrar que depois das considerações dos nossos três colegas e amigos, eu vou fazer o sorteio das inscrições e todos deverão estar online se forem sorteados, ok? Então, Márcia, por favor, as suas considerações finais. Bom, eu queria só reforçar, né, depois de tudo que eu ouvi os colegas falando e comentando, que realmente é difícil mudar o hábito, né, é difícil mudar o monitor do qual você já está acostumado, é difícil mudar o ambiente de trabalho que você já está habituado, é difícil introduzir uma nova prática de exercício, justamente por causa daquilo que eu falava antes, que é o automatismo. O automatismo te deixa mais ágil. Então, mudar essas coisas, num primeiro momento, te torna um pouco mais lento ou um pouco mais desconfortável. Mas o novo treino para um novo automatismo é possível e é rápido. Desafiem a si mesmos a fazer isso, né? Na hora que você fala assim, trocar o monitor de lugar e colocar ele numa outra altura é muito fora da realidade. Até que eu acho que a cama do paciente com possibilidade de elevação, ela realmente é um investimento maior, mas o monitor não, porque a gente tem esse braço na nossa casa. A gente tem esse braço que apoia o monitor na nossa casa e que permite mudança. Mas vale o desafio de experimentar o novo. E vale o desafio de tentar, como é que eu vou falar? De tentar se acostumar novamente. No início vai ser estranho, no início pode ser um pouco mais lento, mas rapidamente vocês vão se adaptar. Então, desafie a si mesmos a melhorar o ambiente de trabalho, porque esse ambiente de trabalho está sendo melhorado para vocês, para mais ninguém, é para vocês. E a longo prazo vocês vão sentir a diferença, né? Então, desafiem-se, tentem. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. O resultado ele vai ser positivo. André? Tá mudo. Não, acho que o Bruno. Bruno, você quer uma tréplica com relação ao que a Márcia colocou? Não, nada, é perfeito isso daí. Eu acho que tem que desafiar mesmo. Todo mundo tem que se mexer e tentar adaptar só. Falar assim, é assim mesmo, acabou. E daí, quebra o pescoço. Não pode. Tem que tentar se adaptar, assim. Maravilha. André, vamos lá? Sim, algo que eu esqueci de comentar, porque agora vocês começaram a trabalhar mais também, é sobre capote de chumbo. Existe um mito que o capote de chumbo de 2 peças é melhor para vocês, assim. Eu, como cirurgião ortopédico, uso muito capote de chumbo nas minhas cirurgias. A peça única, que não é material mais leve, eu vou falar para vocês que é muito mais confortável. Aquele de 2 peças é extremamente desconfortável. E em relação ao comentário da Márcia, assim, eu acho que realmente vocês têm que tentar fazer essa mudança de cultura. A gente está acostumado a fazer assim, vai ser assim. É o que eu falo para meus pacientes, principalmente os pacientes idosos. Não precisa fazer o que eu estou falando para vocês fazerem. Não façam que todo mês você vai vir cá, me passa uma consulta, eu, a Márcia, a Natália, vamos agradecer, vocês vão ficar nossos clientes para sempre. Então, na verdade, é para o bem de vocês. Assim, apesar de ser difícil, culturalmente, fazer mudanças na cultura do trabalho não é fácil. A gente já tem estudos mostrando, e hoje, como a moda é a medicina baseada em evidência, a gente tem evidência que isso é melhor. Então, assim, não vamos contra a medicina baseada em evidência. Era o último comentário que eu tinha para fazer. Perfeito, André, muito obrigado. Então, agora vamos
a finalização da Natália, e eu estou vendo ali no canto o Jairo, e eu tenho certeza que ele vai falar alguma coisa, então vamos começar com a Natália e depois o Jairo finalizar. Vamos lá. O que eu posso falar é pegar um pouquinho do gancho da Márcia e fazer o seguinte: se desafie a fazer um exercício por dia no intervalo de um cliente ou outro. Faça o da cervical, se você tem dor na cervical, faça o da lombar, ou então só encoste a coluna na parede e tenta apoiar ela e respirar. Porque às vezes a respiração já diminui o estresse, libera a mente um pouquinho e a gente desliga do celular e relaxa um pouco a musculatura. É isso. Quer falar? Vou pegar o gancho da Natália, né, já que ela pegou da Márcia, e vou agradecer aos nossos 3 convidados. A participação de vocês foi realmente muito boa e eu acho que acrescentou muito a saúde do endoscopista. Eu vi que vários colegas sugeriram que esse tema seja incluído nas nossas discussões na Semana Brasileira do Poder Digestivo, no nosso encontro, no nosso congresso. Eu acho que faz todo sentido. E eu devo dizer o seguinte: a Fátima fez algumas considerações, a Fátima é minha sócia, e ela ajudou a prevenir minhas lesões. O fato dela ter se lesionado imensamente fez com que eu tomasse atitude, praticasse exercício físico, fizesse musculação. E ela fez inúmeras modificações na nossa clínica que levaram à prevenção das minhas lesões de cervical. Então, as nossas salas de endoscopia numa clínica privada são geralmente menores. Então, nós mudamos o monitor de lugar. As nossas salas de endoscopia no Hospital das Clínicas são salas muito grandes, nós mudamos a maca de lugar. Então, assim, temos que ter criatividade, né? Esses exercícios que a Natália propôs são exercícios que realmente eu faço no dia a dia. Tem pouco tempo para vir fazer pilates com ela, a gente mora longe, mas faço musculação no mínimo 3 vezes por semana e aqueles exercícios estão todos incluídos na minha prática. Isso faz com que eu não tenha nenhuma lesão hoje, acredito não ter nenhuma lesão hoje. Então, isso faz diferença mesmo e a gente tem que incluir isso no nosso dia a dia. Muito obrigado a todos, eu estou muito feliz com o resultado desse encontro. Márcia, muito obrigado, a sua apresentação foi fantástica. André, muito obrigado. Márcia. Ok. Posso fazer um Márcia, último comentário? Claro. Um último comentário que me ocorreu aqui agora, vocês falando, né, do quanto vocês estão, digamos assim, animados, né, em conhecer um pouco mais e prevenir um pouco mais das doenças ocupacionais. Eu queria deixar uma dica para o grupo de endoscopistas. Vocês precisam a própria condição de saúde, porque eu fiquei impressionada com o baixo número de artigos sobre a saúde do endoscopista. Eu sou uma estudiosa da área da saúde dos profissionais de saúde, então tanto meu mestrado quanto meu doutorado, eu estudo a saúde do profissional da saúde, e quando buscar especificamente sobre o endoscopista, o número de artigos é muito baixo. Então, para os pesquisadores que estão nos ouvindo, nos acompanhando, eu acho que vocês têm uma área gigante para pesquisar, uma área gigante para poder trazer novidades e trazer informações que são muito importantes para a própria categoria. Eu não sei se vocês já tinham feito essa busca, na busca que eu fiz, eu realmente fiquei assim, impressionada, estuda pouco sobre a saúde de vocês, as lesões são grandes e graves, né? Então, só dar essa última contribuição. Não tenha dúvidas. Eu quero estender o agradecimento que o Jairo fez a todos vocês. Eu prometo a você que nós vamos sentar e acompanhar um pouco mais de perto tudo isso que está acontecendo. Acho que vale a pena, é uma coisa muito importante nós pensarmos na saúde do endoscopista e nós vamos voltar a esse tema futuramente com um período muito curto de tempo para que a gente tenha isso durante os nossos eventos. Então, para finalizar, muito obrigado, Márcia, muito obrigado, Natália, muito obrigado, André, muito obrigado, Bruno, Tomaso, por estarmos todos conosco. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos pela presença, foi muito importante. Espero vê-los amanhã, no nosso terceiro dia do nosso webinar do endoscopista. Amanhã nós vamos ter um bate-bola falando sobre rastreamento do câncer coloretal. A todos, muito obrigado, um forte abraço e agradeço a presença de todos. Até logo.